Calma aí, Calabreso. Rapaz, porque a gente está de volta. Vocês acharam que não ia ter programa, não ia ter BarbaCast essa semana? Tem. Talvez não tenha na semana do Carnaval, mas estamos aqui de volta para mais um BarbaCast da UB Editora, com meus queridos amigos Alexandre Batisto. Salve, galera. Boa noite, bom dia e boa tarde. E Lucas Souzo. Fala aí, fala aí. Esses dois decenautos ou defevetos vão falar hoje de uma missão bem difícil para eles. Talvez não tanto para o Lucas, mas um pouquinho para o Alexandre. A gente vai falar de Marvel hoje. Finalmente, nós teremos Marvel de volta aqui no nosso programa para a gente bater um papo livre, solto, falando a respeito de vários temas com o nosso querido Thor, o Deus do Trovão, como personagem principal. Tava na hora da gente voltar para Marvel e voltar para algum daqueles programas focados em um herói específico. A gente já teve lá atrás o episódio número 3, que a gente falou sobre o Homem-Aranha. Então hoje a gente tem um episódio totalmente dedicado ao Thor. E ele não tem nenhuma temática específica, não. A brincadeira é justamente a gente bater um papo sem grandes pautas, sem grandes rédeas, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do filme, da participação do Thor no Hulk do Lou Ferrigno, de qualquer coisa que vier, das melhores fases, melhores uniformes, qualquer coisa dessa. Então, hoje, estamos aqui para falar do Thor. Vou começar, cara, direto e reto aqui ao ponto. O que vocês curtem no Thor, cara? O Thor que começou lá atrás em Journey into Mystery, número 83, em 1962, né? Já está aí com seus 64 anos, o Thor já chegando em 64 esse ano. 64 não, 62 anos esse ano. Traz pra gente ali essa versão marvética do Deus do Trovão, né? Jack Kirby e Stan Lee criam uma versão totalmente fictícia, né? Uma versão totalmente única para os personagens clássicos da mitologia nórdica e acabaram criando ali um herói extremamente popular, que viria a ser fundador dos Vingadores, que estaria presente em todas as eras da Marvel. É um personagem que nunca teve assim sumido, nunca teve um título cancelado e teve um hiato muito longo de revistas publicadas. Sempre teve ali a sua pequena galeria de vilões presente e bem atuante. Já teve algumas versões variantes dentro da sua longa jornada, né, de acordo com alguns desenhistas, roteiristas que entravam no personagem, mas a gente sempre teve o Thor, né, com sua mitologia brincada para o universo Marvel. Ele sempre esteve ali como um dos grandes personagens do universo. E eu quero saber a relação de vocês, se tem relação, se não tem, o que vocês acham do Thor. Depois eu vou falar um pouco da minha relação também. Afinal de contas, o canal se chama Pelas Barbas de Odin, mas inicialmente eu não curtia tanto essa parada, não. Eu quero saber como é que é essa relação do Thor com vocês. Ô, Barba, eu vou começar rapidinho falando o seguinte. Acho genial a forma como o Thor equilibra a comédia com ação, assim, e referências à música popular, sabe, a rock and roll e tal. Acho isso sensacional. Não, cara, eu não... Não, eu não... eu sou muito fã da fase clássica dele, do Simon, né? Foi inclusive acho que foi a primeira coisa que eu li do Thor. Não sei se você vai lembrar, mas a Panini lançou um encadernado lá atrás, né, que era Grandes Clássicos do Thor, era esse o nome? Por Walt Simonson, né? Cara, aquilo ali, quando eu peguei, eu nunca tinha lido nada do Thor, tá? Só do Thor. E quando eu peguei aquilo ali foi uma revelação, porque eu acho que aquelas histórias antigas, né, eu tinha a Biblioteca Histórica Marvel, eu confesso que não me atraem. Aquela história do médico que bate o cajado, eu acho que não envelheceu legal, tá? Então, Donald Blake, né? Eu não gosto. Aquilo ali pra mim não funciona. Agora, quando você pega aquela fase do Walt Simonson e você vê o universo do Thor, e os personagens, e o Loki, e a relação dele com o Odin e tal, cara, aquilo ali é muito legal, é muito bem desenvolvido, e ele consegue equilibrar um Thor, né, coisas que depois outros autores fizeram também, mas ele consegue equilibrar um Thor que tem aquele ar brucutu nórdico, né, de, cara, vou sentar a pua em qualquer um que aparecer pela frente, mas ele tem uma certa sabedoria também, né? Então ele tem um aprendizado que ele vai pegando de Odin e tal. Então aquela fase ali me chamou muita atenção. Depois teve uma fase logo no começo da revista Poderosos Vingadores da Panini, eu não vou me lembrar o nome do autor,
que eu gostava demais também, que era o Thor. Eu acho que ele estava no lugar do Odin, usava uma barba, usava um elmo, né, um capacete mais fechado, antes daquele Ragnarok que acontece ali perto do Guerra Civil, que eu acho que é uma fase muito legal. Tem uma história ali, depois alguém nos comentários vai falar o nome da história, tá? Alguém vai aparecer com a enciclopédia, mas tem uma história ali que eu acho muito legal, que ele é testado por outros deuses, né? Porque ele estava assumindo o papel de Odin, então ele é testado, e um dos testes era um humano, né? Algo que parecia um humano, que estava sem comer, e aí ele vai lá e dá peixe para o humano, e aí esse outro deus fala que ele reprovou no teste, porque ele não tem que dar o peixe, ele tem que ensinar a pescar, né? E eu falei, caraca, isso é profundo, né? É uma parada assim que é maneira. Essa fase me pegou demais também, eu fiquei alucinado. Uma outra marcante para mim é a famosa Thor Vikings, né? Do nosso querido Garfienes. Tem muita gente que não gosta, eu confesso. Tem a arte do Glenn Fabry, né? Cara, eu adoro aquela história. Não sei qual é a tua opinião aí, tu provavelmente já leu pelo que você falou. Curto cara, também. eu curto pra cacete. É um quebra-pau tremendo, é osso quebrando, é um negócio assim, né? Marvel Max tal, não tinha nenhuma relação com cronologia. Eu gosto demais. E depois, cara, veio pra mim uma fase que é polêmica e que é ali onde eu discordo muito de outros fãs do Thor, que é o Thor do Jason Aaron. Né? Eu acho o começo do Thor do Jason Aaron estupendo, e eu acho que depois ele cai vertiginosamente. Tem uns respiros ali, a Thor tem passagens legais, o Thor, como é que é o nome? Exilado, não é? Indigno, né? A palavra que é pouco comum, né? O Thor indigno, eu acho que ele também tem umas passagens legais, mas assim, não engrena, e eu acho a Guerra dos Reinos, assim, se eu for fazer um top 10 de coisas mais decepcionantes que eu li na minha vida, a Guerra dos Reinos está lá no meio, pelo que eu achei que ela ia ser, pelo fato dele ter trabalhado isso desde o começo do run. E, cara, curto muito a fase atual que tava rolando, né, na revista dos Vingadores. Eu confesso que eu não sei para onde ela migrou agora. Tava rolando na revista dos Vingadores do nosso Donny Cates. Do nosso querido doidão de plantão. Eu não tenho ali com o Thor aquele apego à cronologia. Eu sei que alguns fãs ficaram, porra, ele mexeu em muita coisa, ele mudou muito, mas eu achei aquele confronto, quem não leu, tá, gente? Um leve spoiler, o primeiro arco é um confronto com Galactus e tal, que eu acho que ali tem algumas das páginas mais bonitas que eu vi em HQ do Thor, assim, eu acho aquilo ali visualmente lindo, e eu gostei demais do que foi entregue ali. Então, assim, é um personagem que eu acompanho bastante, e apesar de tudo isso que eu falei, Barba, posso lançar uma polêmica antes de passar a palavra? Pode, tu já falou de todas as fases do Thor, já falou de minissérie especial, já falou de tudo, termina logo. Vou só falar assim, a melhor história dele para mim, cara, é aquela do Jorge Pérez e do Busiek, que aparece uns 3.000 Ultrons de tudo que é lado, e em dado momento da história, eu acho que é Ultron Vive, não? Eu vou lembrar o nome da história. É uma das melhores histórias para mim que tem do Thor, que aparece uns 3.000 Ultrons, o Ultron se multiplica, cara, e fica ele em pé, igual o bom e velho Brucutu, descendo o cacete em tudo que é Ultron que vem de todos os lados. Eu acho que quando ele é usado assim, ele é um baita de um personagem. Gosto muito e adorei o encontro dele com o Superman na Liga versus Vingadores. Assim. Sou fã, gosto bastante mesmo, cara. Gosto bastante mesmo. Bom, pessoal, esse foi o BarbaCast de hoje, né? O Lucas já passou por todas as fases e encerramos o assunto por hoje. Não, eu dei uma passada, cara. Não, eu queria comentar uma coisa agora falando sério, galera. Eu tô hoje muito cheio de piadinha porque eu leio muito pouco Thor. Mas uma coisa que eu achei muito maneira, e é isso, né? Eu sou leitor do DC e tal, mas eu lembro muito, cara, de pegar aquele confronto Marvel versus DC, que nos anos 90 foi, né, um baita do negócio épico. E eu acho que salva o massaveísmo que tem lá. É legal até hoje, eu dou uma relida de vez em quando, você fala, tá, é herói contra herói, se batendo e não tem muito motivo, mas tem coisas muito legais ali. E o confronto do Thor com o Capitão Marvel na época, né, agora Shazam, para mim fez muito sentido, né? Apesar da gente estar torcendo pro pobre Billy Batson ganhar a luta, a hora que o Thor vira para ele e fala assim, meu, você controla o trovão, eu sou o deus do trovão, é sensacional. Eu acho uma das melhores batalhas daquele confronto todo de Marvel versus DC, o Thor versus o antigo Capitão Marvel, né? Hoje Shazam. Acho que era importante mencionar. Eu acho legal do Thor, cara, antes de eu entrar no ponto das partes que eu
comecei a ler, né? O que eu acho legal é que a gente tem ali um personagem que ele tem algumas características únicas, né? Porque embora ele seja mais um super-herói, ele é um super-herói divino, né? Então isso já torna ele diferente da maioria. Embora o Superman tenha poderes divinos, Superman e boa parte dos personagens da Liga, não, no sentido dele ser poderoso demais, dele ser um meta-humano em nível absurdo. Embora ele, um Lanterna Verde qualquer, o Aquaman, todos esses personagens tenham poderes completamente absurdos, eles não são divindades. O Thor é literalmente uma divindade. E uma divindade de uma linha de divindades que, em teoria, se a gente for pegar o cânone básico da mitologia nórdica dentro do universo Marvel, eles são realmente os criadores da Terra e dos seres humanos. É surreal isso. Ele está num patamar elevadíssimo. Ele é uma grande divindade de todas. Ele é um personagem diferente. Ele ainda tem algumas características legais que hoje estão muito em moda, que é justamente o fato dele ser um viking, né? Dele ser um deus nórdico. Isso é uma parada que hoje é legal pra cacete, né, cara? Então tem aquele negócio justamente de ser um cara grosso, né? Um cara ali violento, rústico, que quer tomar um hidromel. Rústico. Rústico foi bom. Rústico foi bom. Rústico foi foda. Ele é o cara que quer tomar o hidromel, quer pegar ali a mulher que estiver ali no barco com ele e dar porrada num gigante de gelo ou no inimigo qualquer entre uma coisa e outra. Então, isso são características legais trabalhadas. E ainda tem um dos grandes charmes, né? Que é o fato dele ter um item muito único dentro do universo dos quadrinhos, né? A gente tem alguns itens únicos a gente tem os anéis das lanternas, que são uma coisa muito única e tal, mas não são todos os heróis que têm uma arma ou algum equipamento que seja uma coisa realmente única. Ele tem uma coisa extremamente poderosa ali em posse dele, e é uma coisa que está relacionada a muitas coisas a esse personagem, porque está relacionado ao fato de ele ser digno e de outras pessoas não terem a capacidade de usar por não serem dignas. Isso cria algumas situações muito boas ao longo das décadas dos quadrinhos e gerou boas cenas nos filmes também. Não tantas, mas algumas. Mas isso cria possibilidades. Acho que você ter ali uma arma que, ao mesmo tempo, ela serve como um teste de... Talvez a palavra não seja pureza, né? Mas de dignidade mesmo, de você ser uma pessoa nobre, de você caráter, ser uma pessoa... né? Caráter. Isso é muito legal. Então ele tem alguns elementos que são extremamente interessantes ali, que compõem um personagem, extremamente fantástico, na minha opinião, né? Eu curto demais o Thor. Eu acho ele um personagem muito diferenciado da Marvel, ainda mais que dentro da Marvel, diferente da DC, talvez na DC ele não tivesse o mesmo tamanho que ele tem na Marvel. Na Marvel, ele é poderoso demais para um mundo de personagens que não são tão poderosos assim. A gente tem alguns expoentes, a gente tem um Hulk, a gente tem alguns ali que tem um nível de poder grande, mas se a gente pega a média, se a gente pega os Vingadores básicos ali, uma formação clássica dos Vingadores, a gente tem o Capitão América, a Vespa, o Visão, o Feiticeiro Escarlate. Tudo bem que a Feiticeira Escarlate é poderosa pra cacete, isso aí fica para um outro papo. Mas a gente tem pessoas que não são tão poderosas assim quanto o Deus do Trovão, né? Então, tem aqui alguma coisa diferenciada que eu acho que realmente vale muito a pena, e obviamente toda a brincadeira que o Stan Lee fez e o Jack Kirby de adaptarem toda a mitologia nórdica para Marvel, porque é a mitologia nórdica da Marvel. Ela tem similaridades levemente baseadas na mitologia nórdica, mas é uma mitologia nórdica totalmente própria deles. Eu acho isso completamente fantástico, tá? Aí de vez em quando tá lá essa mitologia nórdica, aí passa o Hércules. Aí tu fala, sim. Que é isso? O que é isso que aconteceu? Eu acho maneiro, é maneiro, pô. É maneiro, cara. Isso é maneiro, é divertido. Eu acho muito legal, cara, que a Marvel brinca com os panteões divinos. Assim, eles todos existem e eles todos estão aqui, cara. A qualquer momento pode aparecer uma divindade de qualquer lugar. A questão só é que se a gente pegar com calma e voltar lá nos contos de Asgard, brilhantemente desenhados lá pelo Jack Kirby, a gente tem realmente a gênese do universo Marvel passando pela mão do Odin.
ali e de toda a mitologia nórdica. Mas deixa eu falar um pouquinho de por que eu curto tanto e como que eu acabei curtindo, entrando nesse mundo de Thor, né? Eu também, igual o Lucas, cara, eu tinha dificuldade no começo de abraçar a ideia do Thor. Porque a gente pegava as revistas dentro dos mixes que tinham na editora Abril, a gente pegava muitas vezes materiais do Thor, mais antigos, meio desconexos às vezes, e não era muito interessante, tá? A gente pegava fases não muito interessantes, e às vezes podia até ser uma fase interessante, mas ela dentro daquela coisa picotada que às vezes a gente lia, não era tão legal assim. Quando a gente pegava determinadas épocas, a verborragia do Thor, a forma como ele falava e se expressava, era chato pra cacete. Era uma versão parecida com a do Etrigan, que falava com todo um floreio ali. Porra, e aquilo era um saco, cara. Não sei se só por causa da parte de você traduzir aquilo e ser muito difícil, talvez, e acabar criando traduções que não funcionavam, mas também era uma coisa chata. Tudo que ele falava tinha que ter aquelas rimas e aquele negócio que, porra, aquela métrica, e era um negócio chato, era chato. Além disso, acho que ele é um personagem que, embora tenha sido concebido com essa questão do teste de valor do personagem, dele se transformar do médico manco Donald Blake pro Thor, quando ele bate a bengala e tudo mais, embora isso funcionasse nos anos 60 e tinha toda uma contextualização em cima disso, cara, pros anos 90, quando eu comecei a ler, tava lá lendo Spawn com cabeças voando, tiroteio, caralho, porra, ali umas paradas totalmente bizarras ali da Image entrando forte no mundo dos quadrinhos. Ler aquilo, cara, era muito desanimador. Então, porra, era um personagem que realmente não me atraía em nada. Até que nos anos 2000, antes de eu pegar essa fase do Walt Simonson, que eu já tinha ouvido muito falar que era boa, mas antes de eu começar a tentar ler alguma coisa dali, eu fui ler a fase do Straczynski, cara. Principalmente por causa da arte do Olivier Coipel, que pega ali a fase pós-Ragnarok, tem toda uma reformulação dos deuses nórdicos. Asgard acaba praticamente e ela ressurge flutuando em cima de um deserto nos Estados Unidos. E por mais bizarro que seja, cara, a chegada de Asgard à Terra, né, criou um conflito interessante. E era legal ver esse personagem que tinha um pouco desse Donald Blake ainda, tinha um pouco dele ser um pouco humano, tentar ser humano, e ao mesmo tempo ele tomar conta daqueles deuses que estavam morando na Terra agora. Isso foi uma fase bem legal, se não me engano é Thor Renascer dos Deuses. Eu peguei isso quando começou a sair encadernado por aqui. Isso saiu na mensal também, não saiu? Saiu na mensal, mas eu não li na mensal. Esse material saiu na mensal na época que eu estava na faculdade. Eu tinha abandonado os quadrinhos de super-herói, estava só em mangá. Tinha abandonado completamente. Aí depois, quando eu retomei, eu comecei a pegar os encadernados disso, comecei a ver que tinha coisa legal por ali. Aí eu me empolguei e fui embora. Aí a gente teve a fase que o Loki, na verdade, ele estava na forma de mulher, que até inspirou a série agora da versão mulher do Loki, né? Então a gente tinha uma fase bem legal e tinha saído um pouco dessa questão da forma do Thor falar, tinha alguns elementos diferentes, e a arte do Olivier Coipel estava sensacional, tinha dado uma repaginada muito boa. Hoje eu gosto do uniforme clássico do Thor, mas, porra, a repaginada que ele deu influenciou os filmes aí agora. Se tornou uma roupa moderna, respeitando o clássico, mas com visual, porra, de batalha ali, com aquelas escamas de metal no braço e tal. Então era uma parada que visualmente também estava muito... E era um Thor gigante, né, cara? Ele era muito forte, ele era muito monstro. Irmão, parece um maluco. Qual seriado que a gente tava zoando outro dia aí? Era o Reacher. Parece o Reacher, né? Parece o maluco do Reacher, assim. Tu fala, cara, acho que tá errado, isso não é um ser humano, não. Acho que o cara errou a proporção, mesmo. Exatamente. E aí, quando a gente começa a ver justamente esse Thor que parece o Reacher, eu acho que é uma ótima analogia, Lucas. O Thor, ele funciona quando ele tá seguindo a pegada do Reacher. Ele tem todo o arquétipo do Reacher. Ele é um cara forte pra cacete, ele tem uma inteligência, ele sabe usar aquilo quando ele quer, né? Ele é um cara desprovido de luxos e tudo mais, ele tá no que ele... Onde ele estiver, ele tá bem ali, vambora. E ele resolve parar na porrada, né, cara? Independente do tamanho da encrenca que ele tá, ele vai resolver a parada da maneira mais violenta possível e sem muito pudor de
das consequências que vai ter para quem tá apanhando, né? Acho que isso é uma coisa legal. Acho que tem um pouquinho de Reacher aqui, E né? ele curte, né, Barba? Eu acho que isso é que é o maneiro. Sim, Ele é um viking, então ele sim, pode cara. curtir, né? Ele pode curtir, é da cultura dele. Tá na Então, assim, cultura, é isso aí. é diferente do Superman. Não faz sentido você criar um Superman que ele gosta de sair na porrada com os outros. Não é Sim, isso. sim, sim. O Thor não. O Thor é maneiro. Ele pega o martelo e ele fala, pô, eu vou lá, eu vou arrebentar aquele maluco lá. Isso é legal também. Eu curto, pô, concordo 100% com você, cara. Lembra mesmo o Richard. O cara tá fazendo merda, vou dar uma martelada na cabeça do filho da puta. Vou rachar o coco desse cara, meu irmão. Então, isso tem um ar legal e que anima. Então, eu comecei a me empolgar a partir dali. Peguei um dos encadernados, não consegui pegar a fase toda na época do Walt Simonson. Peguei coisa, vi que tinha coisa legal ali, então tinha coisa clássica que valia a pena. O Walt Simonson foi responsável realmente por uma grande reformulação do personagem. Uma outra coisa que me afastava, talvez, dos anos 90, mas que eu tô pensando em dar uma chance nova, é justamente a fase do Thor dos anos 90, né? Com aquela arte do Mike Deodato, com aqueles cabelos insanos e tal. Eu não achava aquilo tão legal, não, cara. Te confesso que... Tu lembra o laboratório de Dexter, que tinha um desenho, que tinha uma... Sim, Eu esqueci o jogando nome, era RPG. Valhalla. Era É Valhalla. exatamente os cabelos, assim, com a guitarra e tal, era isso. É o Thor misturado com o Van Halen, né? Porque ele tinha isso aí, guitarra, era isso muito maneiro. Então, porra, é aquela fase dos anos 90 que realmente não comprei muito, mas aí depois eu comecei a curtir bastante o personagem. Eu vou te falar, cara, quando a gente entra na fase Jason Aaron, eu realmente comecei a curtir demais, tá? Eu já tinha me empolgado com aquela edição do Wizard Ribic, do Loki, que é uma história fechada, que o Loki consegue vencer tudo e ele consegue tomar o trono, depois ele não sabe o que fazer. Ele fala, tá, derrotei todo mundo, o Thor tá preso, eu sou o rei de Asgard agora. O que eu faço? Que tédio. Achei aquilo sensacional. E depois a gente entra na fase do Aaron, que ela começa com o pé na porta, né? A gente começa ali com o Carniceiro dos Deuses e a Bomba Divina. Eu curto muito essas duas edições. Eu acho que para quem curte o Thor e não leu, é obrigatório. É um material duas das muito... melhores histórias. E é igualzinho o Carniceiro dos Deuses, é igualzinho aquele filme Amor e Trovão, né, Bárbara? Igualzinho. Eu vou te falar uma parada. Eu não gosto do Amor e Trovão, não sei a opinião do Barba. Mas aquele começo do Christian Bale virando o Carniceiro dos Deuses... Ah, sim, o Bale tá incrível naquele dramática começo. maneira ali. Aquela do Deus barbudão dando uma zumbada nele, né? Aquilo ali tem uma carga dramática legal, cara. Só que, enfim, depois pra mim depois dá uma desandada. Mas eu acho que ficou legal aquele começo ali. E pra mim, Barba, essa história aí é, cara, top do Thor. Sei lá, se eu fosse citar 6 histórias, ela vai estar no meio, mano. Concordo muito com você. Não, com certeza. Aí a gente tem um dos materiais mais legais. E a partir dali, eu já tava, curtindo muito o Thor. E eu curti, cara, essa fase da Jane Foster. Embora exista aí alguma divergência, né, a respeito da opinião da galera, o próprio Lucas ele não curte tanto a fase da Jane Foster e do Thor Indigno, que ele tá usando lá um machadão. Porra, eu acho legal que a forma como o Aaron conduzia o material, inicialmente trazendo um mistério a respeito de quem era essa Thor, né? Alguém levantou o martelo, alguém é digno disso e agora tem os poderes de Thor. Eu curti a forma como as histórias andavam. Eu gostava que às vezes tinha uma aventura que ela tinha uma cara meio de RPG, tinha uma cara ali de fantasia, tinha um ar bem mais leve, com toquezinhos de humor. Eu curtia as variações que tinha. Depois ia para uma HQ mais pesada, com uma HQ às vezes mais com uma carga dramática maior, justamente por causa da questão da Jane Foster estar doente. Então eu gostava disso. E eu gostei muito, cara, de ver o Thor ser desconstruído ali. Ele já começa com o Malekith surgindo e arrancando o braço dele. E, porra, tu não é mais digno, tu é um merda, arranca o braço do cara, e o Thor entra ali numa depressão, numa parada de caralho, e agora que porra que eu faço? Aí foi botar um braço biônico, e o Malekith andando com um cordão com o braço do Thor pendurado. Né? Porra, eu achava aquilo maneiro pra cacete, cara. Eu me diverti. Pode ter tido desdobramentos não tão interessantes pra frente, mas aquilo me motivou a realmente embarcar de vez no Thor e continuar lendo até hoje, tirando a fase do Kate que eu não peguei. Sabe qual é o meu problema, Barba, ali? As duas primeiras histórias, para mim, são perfeitas. Depois ele entra, não sei se você vai lembrar, com aquela história. Essa história que você falou do Malekith, eu acho que é o terceiro encadernado, e que é tipo um RPG mesmo, eu acho espetacular.
Depois, cara, vem aquela trama da Roxxon, acho que era esse o nome da empresa. Sim. Cara, aquilo é chato com força, mas eu achei chato Tem com momentos força. chatos aqui da Não, tem Roxxon, momento sim. que eu achei aquilo ali horrível. E o que me decepcionou muito depois, eu acho a Thor ok, eu acho que ela tem momentos legais, tal, mas talvez ali eu já tivesse tão decepcionado que não tenha me pegado mal. E é o que você falou um negócio agora que é interessante, que é a minha birra com o final. Porra, você tinha um Malekith, ele fez, eu sempre achei o Malekith mais ou menos, tá? Sim, Como sim. vilão, eu sempre achei ele um vilão assim, vai, tá, talvez seja o Sinestro de antigamente. Eu olhava e falava, tá, vai, é o Sinestro, segue o baile. Cara, ele fez um Malekith que o cara era inteligente, o cara era manipulador, o cara sabia o que estava fazendo, não era aquele Malekith, como é que é o nome da palavra? Caricato de outras histórias, de ele vai fazer, ele vai dizer. Não, o maluco ele me lembrou, cara, vou fazer uma analogia nada a ver, ele me lembra o Freeza do Dragon Ball. É aquele maluco assim que o cara é forte pra caralho e ele é inteligente pra cacete. E me lembrou um pouco aquilo. Beleza. Aí você passou por tudo aquilo, acho assim que os encadernados, acho que o Thor 8, né, o 8 que eu digo era fininho, uma edição fininha, acho horrível, que foi a última edição pré-Guerra dos Reinos. Aí eu falei, pô, beleza, vai vir Guerra dos Reinos e agora, meu irmão, Vai agora arregaçar. não, falei, agora já era, meu irmão. E aí, Barba, pô, era o cara que andava com o braço dele no pescoço. E aí, quando começa a história, ela não tem peso nenhum. Ela é uma guerra, tá todo mundo rindo, fazendo piada, Nova York, os vikings estão invadindo, meu irmão. Você tá maluco? E tá todo mundo ali meio hahaha. Cara, aquilo ali me deu uma quebra de expectativa tão grande que eu falei, cara, não dá, entendeu? Aquilo ali para mim manchou muito a fase do Arrow. Acho que é um dos melhores trabalhos do Arrow na Marvel, aqueles dois primeiros. Acho que é o melhor trabalho do Arrow na Marvel, aqueles dois primeiros encadernados. Mas eu acho que a fase dele oscilou muito, cara. Entendeu? Acho que talvez tivesse que ter sido menor. Eu não sei, eu acho que ele oscilou muito. Mas eu concordo com você, assim, que é uma parada que empolga. Para quem não é fã, pegar aqueles dois primeiros encadernados, toda aquela jogada que ele faz de passado, presente, futuro, não sei o que. Cara, aquilo ali é sensacional. E o encadernado final, o Rei Thor, é legal também. Que acho que é o último encadernado da fase dele, né? King Thor. Eu não vou lembrar 100%. Eu não tenho essa memória que vocês têm de guardar qual o número do encadernado. Eu acho que sim, porque eu dei uma olhada numa matéria que você escreveu lá no UB, inclusive para quem quiser. Eu que não fui. Do Carniceiro dos Deuses e tal. E então eu acho que fala da ordem de leitura e tal. E fala que o Rei Thor é o último. Eu não sei porque eu não li. Cara, eu li só a matéria. Legal, sim, é legal. Mas é o que eu te falei, eu acho que oscila. E eu talvez estivesse esperando também, Barba. Você leu a do Walt Simonson depois dessa do Arrow ou antes? Cara, acho que eu li durante, porque eu comecei a comprar as edições do... Eu tinha lido alguma coisa do Walt Simonson lá atrás, tá? E até uma coisa que eu quero falar com vocês a respeito de momentos de leitura. Eu tinha lido alguma coisa quando a Panini relançou, né? Justamente nessas coleções, acho que eu peguei um volume, alguma coisa. Não lembro exatamente o que eu li, mas li pouco. Depois a Salvat entrou numa coleção, que eu acho que ela tá aqui atrás de mim, em algum isso lugar, aí, que é na aquela minha cabeça. dura, né? Isso, que lançou 3 edições com toda a fase ou quase toda a fase do Walt Simonson. Em algum momento eu li o primeiro encadernado, e que é justamente aquela que traz a origem do Bill Raio Beta, que é um personagem que eu curto, sim, cara. E sim, a origem dele é uma bela de uma porrada, a gente pode falar sobre isso. E aí eu, fui pegando, né, momentos diferentes do personagem. Quando a Salvat estava lançando as edições do Thor, eu li algumas coisas clássicas já com uma outra visão, já gostando do personagem, então já tive um panorama diferente. Ela chegou até a lançar aquele Ragnarok dos anos 2000, né, que é pré justamente essa fase do Straczynski. Tem alguma coisinha legal ali, nada genial. E ela lançou, cara, um material que eu acho assim maravilhoso, que é o Contos de Asgard. Eu não sei se o Lucas também teve a oportunidade de ler o Contos de Asgard. Saiu pela Salvat e, se eu não me engano, a Panini também lançou. O Contos de Asgard, cara, eram histórias de poucas páginas que saíam no final da revista do Thor. Eu não tenho certeza se o Stan Lee estava no roteiro. Talvez estivesse só completando balão, né? No método Marvel. Mas estava à frente, obviamente, ali do material, era o Jack Kirby. Esse material saía nas últimas páginas da revista do Thor, ou da Journey to Mystery, enfim. Eram poucas páginas só para completar a história. E essas histórias falavam sobre o passado de Asgard.
falavam sobre o Thor criança, com o irmão dele, com o Loki, falava sobre a juventude dele, e falava também sobre a gênese de toda a Asgard, de todo mundo. Então eles pegam os contos mesmo da mitologia, eles pegam elementos da mitologia nórdica e recontam isso na versão Marvel, em vários pequenos continhos. Cada edição trazia um conto pequeno. Então essa edição da Salvat compila toda essa coleção que nunca tinha saído completa no Brasil pela editora Abril. Tinha saído assim, de vez em quando alguma história dessas. Porra, e aqui tem coisas maravilhosas, cara. Tem toda, e aí seguindo a mitologia nórdica mesmo, de Odin pegando um pedaço da lua, que já era um pedaço de alguém que ele matou e tudo mais, e fazendo a terra, e criando vida humana, criando humanos para morarem na Terra e serem subservientes a ele. Tem tudo isso lá, cara. Então o universo Marvel foi gerado pelo Odin, cara. Isso é muito foda. Então, você tem todo uma bíblia da Marvel ali em Contos de Asgard. Aí conta algumas coisas usando como base mesmo a mitologia para contar o passado do Thor, do Loki e do Odin dentro de tudo isso. É um material muito bom e bem diferenciado, cara. Você olha e você até fala, porra, isso nem parece assim um quadrinho dos anos 60, porque a gente via, né, final dos anos 60 para anos 70, que a gente via como é que estava o Thor, né? E era justamente aquela aventura meio mais ou menos, de bater a bengala para virar o Thor, e aquela verborragia toda e tudo mais, e aqui não. Aqui a gente e te falar, Barba, eu acho que eu acabei... desculpa te cortar, cara, foi minha falta de educação. Mas eu acho que eu peguei um certo ranço, porque sou mais velho aqui, né? E era o que eu lia, cara. Bem mais velho. Bem mais velho. E era o que eu acabei... O pouco que eu acabei lendo de Marvel era bem naquela fase anos 80, final dos anos 80, que ainda saía esse Thor Donald Blake e tal. E eu falava, cara, eu pulava, eu tinha um mix, eu não lembro qual que eram os mix que eu pegava para ler lá, eu comentei algumas vezes, eu lia em consultório do dentista, né, que era odontopediatra, então ele tinha ali as revistinhas em quadrinhos pra gente ler, então eu li ali, sei lá, Saga do Clone anos depois, li algumas coisas da Marvel naquele consultório, e cara, eu começava, eu até tentava, mas era muito chato, é o que você falou, eu acho que o linguajar do Thor nesse esquema meio Etrigan aí, meio Etrigan, sei lá. É muito chato, cara. E ele, agora vai bater e se transformar, uma parada que, putz, tava datado e, como disse o Lucas, né, cara, não envelheceu bem. Não, essas fases saíam ou em Super Aventuras Marvel ou em Grandes Heróis Marvel, geralmente. Essas revistas costumavam publicar esse tipo de material e era realmente uma história arrastada. A gente, convenhamos, a gente pega os materiais ali, aquela coleção clássica Marvel que republicou os materiais dos anos 60, a gente tem um Homem-Aranha que é surreal de bom, mesmo na primeira história, segunda história do Homem-Aranha, elas já são boas, né? Mas... Não é nessa fase que o Frank Miller tá na linha do Demolidor? Não é mais ou menos nessa época? Do Super Aventuras Marvel e tal? Talvez, porque eu lembro que eu pulava Thor para ler o que tinha de Demolidor ali, eu achava maneiro pra caramba. Provavelmente, porque a fase do Thor era chata, cara. Era chata, e ela só foi começar a se tornar boa, talvez, posso estar falando uma besteira aqui, mas acho que ela só começou realmente a se tornar alguma coisa diferente quando o Walt Simonson assume esse material. Ele dá uma cara diferente pro personagem, ele dá uma revitalizada pro personagem. A fase dele tem essa questão de um alter ego humano mais longe do que era o médico Donald Blake, longe disso. Então ele é um cara que vai trabalhar na obra, cara. Ele pega o emprego de trabalhar na obra, aí a galera fica assim, caralho, ele tá carregando uma viga de aço nas costas, o cara é foda. É uma pegada diferente. Tem até aparece o Clark Kent, cara, numa dessas edições. É legal pra cacete, cara. Isso então, aí. Aparece lá o Clark e ele meio que esnoba lá o cara, esse repórter aí, alguma coisa assim. Então, ele tá usando um rabinho de cavalo, ouro. Ele tá numa pegada diferente com apartamento. Tem essa questão Marvel a Marvel não consegue se dissociar muito, né? Hoje melhor. Mas naquela época não conseguiu. O personagem tinha que ter um alter ego humano para ter uma vida de humano. E isso era sempre muito trabalhado. Só que na fase do Donald Blake era muito ruim. Nessa nova fase do Walt Simonson, o negócio melhorou bastante. Ele ampliou a questão da mitologia e conseguiu trabalhar de uma forma melhor essa outra persona, que não tinha nenhuma graça ver o Thor ser médico, cara. Ser um médico fracote e manco. Tudo bem que ele tem uma outra personalidade, mas continua sendo um cara que bebe cerveja e vai trabalhar na obra, tá ótimo.
Essa funciona pro Thor. Né? Então a gente tinha alguma coisa legal. E ele foi ampliando algumas coisas justamente com a chegada do Bill Raio Beta, que tem uma origem, porra, sensacional. Surge um alienígena com um propósito ali espetacular e que ele é digno do martelo, cara. Ele quer o martelo para ele, ele vai passar por toda uma provação. Odin vai fazer uma série de provações para ele, para ver Thor e esse cara aí, Bill Raio Beta. Vamos ver quem vai ficar com o martelo, vamos ver quem é digno de ficar com o martelo. Vou deixar vocês caírem na porrada para decidir. Porra, isso é legal demais. Depois ele foi entrando com outros elementos e criando ali o Thor Sapo, né? Teve outras coisas que entraram e ele teve uma expansão interessante. A partir daí o Thor ganhou algumas roupagens diferentes, algumas perspectivas diferentes. Eu acho que ele teve esse grande boom de se tornar um personagem com características a mais, talvez, mas com um diferencial a mais justamente nos anos 2000, quando, porra, essa fase dos Straczynski dá uma nova roupagem. Apaga um pouco essa questão de Thor ter uma personalidade humana e tudo. Vamos focar na parada divina, cara. Vamos focar no cara que, a maior parte do tempo, ele tem que ser Thor, cara. Os problemas dele tem que ser problemas com panteões de deuses e tudo mais. Só para dar data, tá, Barba, rapidinho. Essa fase que eu peguei para ler era 92, 93. E o Thor reformulado começa a ser publicado aqui em 94. Então, assim, Sim. Por questão de meses, eu peguei um Thor chato que me afastou do personagem assim Você por pegou anos. o Thor dos anos 70. O Walt Simon só É o foi entrando nos final anos do 80. Thor do. Como é que ele chama? Tom DeFalco. Ele estava escrevendo nessa época. Mas era muito chato. Era muito Cara, chato. não dá, cara. E eu vou te falar, eu acho legal, Barba, nessa fase, você citou desse começo dessa fase do Straczynski, é que o ser humano é que é o problema, né? Então, Sim. tipo, tem aquele lance dele, tipo, tenho que achar os deuses que não sabem que são deuses e tal. Então ele até brinca um pouco com isso, assim, eu gosto dessa... E, cara, é assim, ele tem uma mitologia absurda, não tem por que você esconder isso em face de, o cara vai ser médico, ou o cara vai fazer... Muito ruim, né? Não faz sentido. E hoje isso meio que nas fases do Thor já há algum tempo, isso foi abandonado. Acabou, cara, não. meu irmão, esquece, entendeu? Ele não tem que ter humano, ele não tem que ser. Eu acho que quando ele é usado assim, ele é muito bem usado. Mas volto a dizer, cara, o que mais me impressionou dele, que eu li, foi o Busiek. Apesar do Busiek não ter uma fase do Thor que você diz, porra, o Busiek tem um run e tal, até onde eu saiba não tem. Toda vez que ele meteu a mão no Thor, eu acho que saiu coisas muito legais. Tem uma história que eu acho que foi o amigo Diego Brice que me deu de presente, chamada Thor Tempestade Divina, né, de 2001, que é como se fosse o Busiek emulando o estilo antigo da Marvel, e é um conto do Thor, né, tendo que enfrentar como se fosse o rei das tempestades por causa de uma trama do Loki. Cara, é sensacional. É como se você falasse assim, caraca, se aquilo que a Marvel fez na década de 60 tivesse sendo feito agora, qual seria a profundidade de história que você teria, tal. Então é uma baita de uma HQ e vou te falar que me diverte bastante e que mostra que, assim, pô, lá atrás, se fosse de um outro jeito e tal, daria para fazer algo bacana. O Busiek, eu acho ele genial porque ele não abre mão desse Thor... Vou usar a palavra que você usou, do Thor rústico, né? Então não abre mão do Thor rústico e tal. Então acho que isso funciona muito bem, cara, muito bem mesmo. A Gui estava falando da fase ali nos anos 90. O que eu fico na dúvida ali é que aí realmente a gente tem que pegar e destrinchar com calma, porque nos anos 90 a gente também entra em umas fases esquisitas do Thor. A gente tem aquela a invasão Image, né? E, porra, a gente tem, vou citar exemplo da DC para ficar bem claro, quando o Aquaman tá com aquele uniforme totalmente diferente, azul, e um negócio bem tosco nos anos 90. Lembra disso, Agui? Não? Do uniforme azul? Ridículo. O uniforme azul do Aquaman? Não lembro disso, cara. Não lembro. Porque ele tá fora do uniforme clássico. É o uniforme que ele meio que imita a água, assim, é uma parada meio estranha mesmo. É um negócio bem estranho. A gente tem também o Thor passando por uma reformulação de visual, na verdade, mais de uma, que chegam às coisas, umas roupas que são só umas tiras, assim, uns cintos de Thor, couro. eu lembro, que era só uma cinta de couro, parecia, sei lá, o He-Man, né? Parecia o He-Man, então, só aquela tira de couro aqui, assim. Então a gente
teve uns negócios toscos, e a gente teve a versão armadura, né? A armadura dourada, quando ele tá com os ossos frágeis, né? Isso, se eu não me engano, é a fase do Simonson, né? Que ele tá barbudaço. A gente tem uma fase interessante ali também. Essa eu confesso que eu tenho que ler esse material com calma agora. E dentro daquilo que eu tinha falado para vocês, que eu acho que a gente tem os momentos e muitas coisas hoje eu quero ter uma perspectiva desse material com a leitura dos olhos de hoje, tá? Porque não só a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais bagagem de leitura, mas também com uma maturidade maior de entender a era daquele material, entender o momento que ele foi feito, fazer um outro tipo de análise que eu não conseguiria fazer 10 anos atrás. Mesmo já sendo adulto, com 30 anos, eu não conseguia fazer certas análises que eu consigo fazer hoje. Então, até materiais que eu já li, eu tenho vontade de pegar e dar uma olhada de novo, com uma ótica diferente agora, ver como é que isso funciona agora. Deixa eu dar uma olhada. Então, eu tô doido para pegar essa fase do Thor, que eu ainda não terminei de ler a fase do Simonson toda, e de ver como ele continua o desenrolar disso daí. Cara, eu acho que é cedo, viu, Barba? Vou te falar que eu acho que é cedo. Eu acho o Simonson, assim, o que ele faz ali, na minha humilde opinião, não tem barriga nenhuma, e até essa da armadura dourada, o visual é maneiro e a justificativa funciona. É diferente daquela armadura do Capitão América, que a galera lembra dessa porra? Da armadura? Porra. Eu tava começando a ler a Marvel nessa época. Aquilo ali, aquela armadura do Capitão América era pavoroso, entendeu? Ali não, ali no Simonson você tem... É tudo muito lógico. Cara, até o Thor sapo é maneiro. Eu acho que isso é legal. Ele abraça o absurdo real. Ele fala assim, cara, essa porra é uma HQ de um deus nórdico, meu irmão. Deixa eu dar uma zoada. Então, pelo menos essa é a sensação que eu tenho lendo, né? O cara, a sensação que dá é que ele tava se divertindo pra cacete fazendo aquilo ali, sabe? E, então, sei lá, pra mim é um material, cara, definitivo, assim, do Thor, de Run e tal. Pode ter uma história ou outra, one shot sozinha que funcione, mas é legal. E, Barba, vou só fazer um comentário aqui que eu não posso me furtar de fazer. Eu acho maneiro a gente reler os materiais tendo esse enfoque. Mas eu acho muito... Vou português, acho chato quando a galera começa a tornar um material intocável, né? Não, ele é da material da década de 90, você tem que entender que não sei o que. Tá, cara, mas agora é chato. Agora é um material que ele ficou datado, ele ficou chato, ele não funciona mais e tudo certo. Eu quero justamente essa leitura entendendo o momento que ele se passa, mas... com a minha bagagem, eu entender se aquele material era bom naquela época ou não, de verdade, e eu saber se hoje ainda funciona ou não. Eu quero ter... E algumas questões justamente da maturidade, da gente entender algumas coisas que às vezes a gente não entendia, de motivações, né? Porque, embora os quadrinhos sejam, hoje não tanto mais, mas antigamente fossem pensados para as crianças, eles estavam sendo escritos por adultos. Então, tem algumas coisas ali que hoje a gente pode falar, porra, interessante essa abordagem, interessante. Pablo, eu acho que é importante, desculpa, Lucas, é só um parênteses, mas eu acho que assim, levando para o lado do cinema, cara, eu acho que isso que o Lucas fala é muito importante da gente ter em mente, porque uma coisa é você pegar, por exemplo, você vai separar o que de fato é um clássico de um material que ele estava sendo produzido quase como um produto só, e era ruim. Na época é legal, não sei o quê, porque senão você vai jogar sempre o prisma mas eram os anos 90, e aí você se exime de lembrar, por exemplo, como o Lucas cita sempre, o Spirit, por exemplo, que é à frente do seu tempo, ou o Watchmen, que continua bom pra caramba até hoje. Então, quando você pega um Superman de 78, você fala, tá, os efeitos especiais são datados, porque naquela época não se tinha tecnologia. Só que a hora que você pega, por exemplo, o Spawn, o Soldado do Inferno, o filme, você olha e você fala, cara, não se sustenta mais. É ruim. Então, assim, você compara um filme que continua sendo clássico, embora coisas do filme tenham envelhecido, e daí você põe no contexto do tempo, e um outro filme que, poxa, cara, é um lixo, e a gente, na época, aceitava porque era hype. Que nem alguns filmes da Marvel hoje em dia. Tem alguns que são muito bons, mas tem outros que estão só no hype. E daqui 10 anos ninguém fala mais. Então, é comparar a Ozzy com Justin Bieber, sabe? Alê, só para até dar profundidade nisso que você falou. Barba, eu vou revelar um negócio agora do passado do Alexandre que você não sabia. O Alexandre na década de... Lá vem. Eu já vou até anotar o corte aqui, porque isso é tudo. Vou preparar. Ele saía pelas ruas de São Paulo
vestido de aço. Ele era fã do Shaquille O'Neal, e ele saía com aquele capacete e ele achava Aço o melhor filme do mundo, entendeu? Melhor filme da história do cinema de super-herói. Então é isso, cara. Não, mas aquele filme é uma pérola, a gente vai ter que fazer um podcast só sobre ele, cara. Cara, eu não reassisto aquilo aí nem se vocês me pagarem. Eu vou te falar uma coisa, reassista tem na HBO Max, reassista os primeiros, acho que 3 minutos, e pega, ouve a trilha, dá pra ver. Só a entrada, cara. Eles fizeram o esquema de tentar reproduzir o tema do Superman do John Williams em estilo funkão, assim, meio... Cara, é uma pérola, só a abertura do filme já é uma pérola, assista. Mas só para concluir, Barba, o raciocínio que eu ia falar é o seguinte, é porque às vezes a gente bota esse prisma da época e a gente se furta de achar o material chato. Eu releio todo final de ano Crise nas Infinitas Terras. E é um debate que eu tenho com o Breno, que teve aqui num episódio, ele fala, cara, eu acho chato. Eu te entendo, meu irmão. É uma parada que é verborrágica, é diferente, né? Aí sim, é outro momento. Mas para mim, pro meu gosto, cara, eu acho que funciona e funciona bem até hoje. Tranquilo. Mas eu entendo você não gostar, porque é um produto de outra época e tal. E tem materiais que eu acho que eles são ruins, entendeu? Então, a gente tá passando agora, não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas por um resgate dos materiais da década de 90. Tu tem essa sensação? Tem, a galera total, né? E eu vejo a galera... Porque a gente tem, a cada 30 anos, a gente resgata o material sempre de 30 anos atrás. Né? A gente estava falando de década de 80, agora a gente está na década de 90. Quando a gente estiver chegando no final dessa década, a gente vai começar a falar dos anos 2000. Aí eu já tenho tudo, aí para mim tá tranquilo. Aí já não preciso comprar mais nada. Aí minha conta bancária vai engordar. Mas da década de 90, eu fico vendo a galera falar de uns materiais agora, que eu falo assim, cara, isso não era tão legal assim. Né? E aí você tem, mas é o que você falou, né? Talvez seja aquela venda da nostalgia, do não sei o que. Então é uma parada assim que eu tenho curiosidade. Eu posso só te fazer uma pergunta, Barbie, e aí te devolvo. Com certeza. Na verdade, fazer uma pergunta, porque tem um material do Thor que eu acho que saiu em ônibus recentemente, que é o do Dan Jurgens. Eu não li. Eu fiquei na dúvida se é um material bom. Você chegou a ler esse? Qual é essa fase, Lucas? Me lembra, porque eu não acompanho os lançamentos de ônibus, porque é um produto que eu não compro. Mas deixa eu olhar aqui. A gente conhece um cara que defendia como a melhor fase do Thor, né, Lucas? Então, eu não me lembro. Esse aqui eu não li mesmo, tá? Deixa eu ver aqui de qual é o ano dele. Ele é 99. Isso aí. Não, essa época aí eu tava... Ele saiu aqui no Brasil em 99? Então, não sei. Ele saiu agora em ônibus. E pelo que eu tô vendo aqui, ele é de 99. Ele saiu em ônibus ou saiu em Epic Marvel? Ele é aquele material com arte do... Não, ele é o ônibus do mesmo. Mike Deodato? Marvel Ônibus. A arte dele é do Romita Jr. Ah, tá. É a revista que saiu em Marvel 2000, alguma coisa assim. Cara, eu provavelmente lia, porque eu comprava essas revistas Marvel 97, 98, 99, 2000, eu comprei isso tudo. Provavelmente lia, mas nunca me criou, assim... Nada memorável. Nada que eu lembre, não. Não foi algo que... Saía na Marvel 2000, segundo o Guia dos Quadrinhos aqui, lá Marvel nos 2000. Idos de 2000. Do ano 2000 mesmo. É porque ela zerava todo início de ano e ela vinha com o número do ano. Ela virava Marvel, ela começou Marvel 97. Foi a primeira que saiu. Ela começou, se eu não me engano, em agosto, alguma coisa assim. Ela teve menos edições. Ela era um tijolão de 100 páginas, assim, 100 e poucas páginas, que trazia um mix de tudo da Marvel que não era vendável sozinho. Aí você juntava tudo ali. E eu comprava porque eu estava muito... Eu estava começando a descobrir o universo Marvel ali. Eu já li alguns quadrinhos aleatórios, mas comprando coisas separadas. Eu comecei a focar mais em Marvel naquele momento. E era uma das revistas da banca para eu ver os personagens dos jogos da Marvel de videogame. Que eu jogava Marvel Super Heroes, e aí eu queria ler quadrinho do Capitão América, do Homem de Ferro, que eu via aqueles caras no jogo e falava, porra, esses caras são legais demais, quero ver o quadrinho deles, e tinha que comprar isso. Era justamente a péssima fase do Capitão América com a armadura. Era um Hulk... Tinha o Hulk lá esquisito, tinha lá uns negócios de baixa qualidade. O Homem de Ferro também estava com uma armadura bem tosca naquela época e tal. Então era um negócio bem terrível. Depois foi dando uma melhorada dentro da própria revista a Marvel 2000 ou a 99 já deu uma melhorada. Tinha as aventuras às vezes do Deadpool ali. Ainda não era o Deadpool que a gente conhece, mas ele estava até na aquilo capa. Ali eu gosto, cara. Aquele Deadpool ali eu gosto. É Marvel 98, eu acho que saiu o Deadpool. Marvel 98 a 99. Tinha o Deadpool no mix.
Então tinha algumas coisas legais, cara. Tinha algumas coisas que funcionavam, mas realmente, nada dali eu tenho, assim, uma memória de falar, porra, isso daí era bom pra cacete. Pode ser que seja bom, ainda mais que tinha o Romita Júnior envolvido. Eu lembro muito de capas de arte, mas não lembro detalhes do que acontecia aqui, não. Te falar, ser bem Pergunta para sincero. vocês que não tem nada a ver com o tema do programa. Vocês têm essa sensação que o material que saiu no comecinho dos anos 2000 era um material que tinha, para mim, pelo menos, tinha muita sensação de um material de transição? Por que eu estou falando isso? Ouvindo agora o Barba falar, eu lembro muito, cara, que mesmo na DC você tinha aquelas histórias dos anos 90, totalmente, sei lá, né, aquela parada, Pouco conteúdo e muita arte. pouco conteúdo e muita arte, tava meio que saindo da moda, mas parece que a pegada que depois entrou lá para 2005, 2006 ainda não tinha chegado. Tô falando bem assim, a virada mesmo dos anos 2000, que, sei lá, até editorialmente foi quando a Abril começou com super-heróis premium e tal. O que acontece? A gente teve. As coisas todas no mundo são cíclicas e no mercado de quadrinhos também. A gente teve a falência dos quadrinhos super-herói no início dos anos 2000. Foi a falência total. Marvel e DC, criativamente e financeiramente faliram. Né? A Marvel saiu vendendo os direitos dos personagens, o negócio não funcionava mais, nada andava. Quadrinho super-herói é um negócio que ninguém queria mais muito se envolver com aquilo. Aqui no Brasil, a editora Abril começou a ficar muito mal das pernas, tanto que fez a mudança para o formato premium para tentar uma coisa diferente, fazer uma nova jogada de mercado, enquanto ela começava a tomar rasteira da JBC e da Conrad, que chegaram com os mangás, e a galera falou, porra, meu irmão, isso aqui é uma coisa legal de ler. Esses quadrinhos super-herói não valem mais. Lá nos Estados Unidos estava acontecendo a mesma coisa. A gente tinha a Marvel com tudo de qualidade questionável, e a DC indo para o mesmo caminho, cara. Tinha uma Liga da Justiça que ninguém ligava mais muito, o que salvava era alguma coisa de Titãs, as coisas estavam indo por caminhos estranhos em Marvel e DC nos anos 2000. O que começou a fazer alguma mudança nisso foram justamente títulos que nem eram, às vezes, dessas editoras com esses heróis. A gente tem o Authority surgindo com uma pegada totalmente Image, mas depois indo para um outro caminho, né? Eles começaram como Stormwatch, quando eles entram em Authority, eles começam a dar uma roupagem diferente. A gente começa a ter alguns outros autores, alguns outros títulos que começam a apresentar para a gente alguma coisa diferente e mostrar que quadrinho dá para ser legal, dá para ter uma perspectiva. Aí surge o Marvel, o selo Ultimate, que, porra, ressuscita a Marvel, e a DC começa também a caminhar com Liga do Grant Morrison, pega ali o Jeff Jones, que ele começa a mexer tudo na DC, e as coisas começam a se encaminhar para os anos 2000 a partir dessas coisas. A Marvel também encontra por causa do universo Ultimate, encontra o Brian Michael Bendis, que fala, galera, deixa comigo que eu vou seguir aqui. A gente tem esses dois expoentes depois dessa reformulação do mercado editorial, e aí as editoras respiram e vão para os anos 2000. Acho que é isso, né, Lucas? Cara, eu acho que minha humilde opinião, acho que o Alê provavelmente vai concordar. Eu acho que esse período que o Alê está evocando aí é o melhor período das HQs super-heróis, na minha humilde opinião. Iníciozinho dos anos 2000? Não, para mim na Marvel é quando vem os Vingadores a queda. E para mim, na DC... Não, mas é mais pra frente, Lucas. Né, então... Vamos... Não, eu tô falando no momento exatamente anterior a isso, 99 e 2000, bug do milênio. Bug do milênio, é do tipo Superman depois do rei do mundo, cara. É aquele período depois do rei do mundo. Ali não tem nada. Ali tá tudo uma merda, cara. Tá tudo uma merda, então. Os quadrinhos são falidos. Mas eu acho que nesse período é onde tem o Vingadores do Pérez e do Busiek, não é? Eu acho que é do Pérez e do Busiek é 2000, 2001, não é? Acho que não, porque isso não saiu na editora Abril, cara. Isso não é Panini já? Não, o Pérez e o Busiek não era Panini, não. Não? Não. Quando a Panini pega pra virar, eu acho que não era demais, não. Olha, tu acha que isso aí saiu? Vou olhar aqui. O Ale vai tirar essa prova dos 9. Eu acho que a única coisa, assim, isso, o Grant Morrison, acho que são as únicas coisas que eu me lembro, assim, de memoráveis, entendeu? Porque de resto, cara, eu acho que é um período bem trevas. Aí, saiu, é verdade, saiu em fevereiro de 2000. Grandes Heróis Marvel, é isso aí. Essa, cara, é a única coisa, assim, que eu é isso, é
a Liga da Justiça do Morrison, né? Do Wade ali. Eu acho que você, como qualquer fase, né? Você pinça algumas coisas legais. Mas para mim, a grande virada mesmo é o que a gente falou, cara. É quando o Bendis assume lá os Marvel. Vingadores e, porra, eles entregam a chave do castelo pro Geoff Johns. Cara, eu nunca fui tão feliz comprando quadrinho e banca quanto eu fui naquele período. Sim, aí é pós assim, não, daí nessa daí para mim já é a nova era, é isso. Aquilo ali, eu nunca, sempre, repito, eu nunca fui tão, Lucas, no passado, tal, sei, cara, tudo bem, mas eu acho que, sei lá, aquele período ali, você lia as duas editoras, cara, o material era de altíssimo nível, Então, sei lá, eu concordo com vocês que era o período de transição, mas eu acho só que o negócio ele só se concretiza mesmo com esses dois caras aí. Sim, então. Ele tá perguntando aqui. Os anos do início. O bug do milênio aqui é um bug do milênio mesmo. Porque tinha pouca coisa que salvava. Sempre vai ter alguma coisa que salva. Mas tinha pouca coisa que salvava. Era muita coisa caída, cara. Você pegava essas revistas premium da Editora Abril, não dava vontade de ler. Eu não me lembro de ter lido nada bom ali, tá? Não tinha, cara. A única história boa que eu me lembro de ter lido ali era o Coringa Rei do Mundo, que saiu na revista do Superman. Cara, e aí teve o Vingadores para Sempre, não? Teve alguma coisa assim que saiu numa revista dessa doida aí também. De resto, cara, a revista do Homem-Aranha era um lixo, rapaz. Era horrível. E continua até hoje. O Homem-Aranha era um lixo, era horrível. Hã? E continua ruim até hoje. Porra, cara, era muito ruim, rapaz. Era impressionante como é que era ruim. A Editora Abril deu azar também. A gente tem que falar isso aí, que é, enfim, complexo. O que eu ia comentar só, voltando para o nosso amigo Thor, é que você falou do Straczynski, Barba, e eu acho que você cometeu um equívoco, porque você não falou de um dos momentos mais sinistros, eu acho que é do Straczynski, que é aquele quando ele vai confrontar o Homem de Ferro, não é na fase dele? Que ele vai confrontar o Homem de Ferro porque o Homem de Ferro tinha clonado ele na Guerra Civil? Cara, agora eu não tenho 100% de certeza. Eu tô lembrando algo assim, porque durante a Guerra Civil aparece o robô lá, aquele clone lá do Ragnarok, Thor, né? O nome dele. É. Isso. Aí é o Hulk que acaba com ele, não é isso? Cara, eu não me lembro quem mata o robô, não, mas eu me lembro. Não, acho que isso é quando aparece o. Ai, qual o nome da porra do herói louro lá? Super poderoso, cacete. O Sentinela. Sentinela, Sentinela, cara, que junta todo mundo para segurar o Sentinela. A parada ali é pesada. Não, mas tem isso sim, tá? Parei pra dar uma olhada aqui. Cara, eu me lembro disso aqui quando eu li, que eu fiquei, caralho, que é o Thor indo lá pegar o Homem de Ferro e cobrar ele por causa da parada que ele tinha feito. Cara, aí tu vê que é um maluco brucutu. Tu olha o tamanho da mão dele na cabeça do Homem de Ferro, tu fala, cara, é um brucutu, é um bicho, não é uma pessoa, é um bicho maluco. Então, eu acho que essa fase do Straczynski não, ela é muito boa. De novo, cara. Ela deu um gás bom pro Thor, né, cara? Ela trouxe o Thor para os anos 2000, ela trouxe o Thor para ser um personagem atrativo, gostoso de ler de novo. Esses encadernados da Marvel capa preta, da Panini e do Straczynski são maravilhosos, cara. É um material legal demais de ler. Porque ele é divertido, né? Capa preta ali, cara, assim, numa boa, eu não me lembro, eu não peguei tudo porque eu tinha muita coisa em menção. Eu também não, mas isso aqui tudo é aquele capa preta. Cara, eu acho aquele material capa preta ali, é porque é essa fase que a gente tava falando, que é a fase boa. Ótima, então, né? Cara, é o concurso, meu irmão. Até o Capitão América, que eu pessoalmente não gosto muito das histórias, até o Capitão América era espetacular naquela época aí, mesmo. Então, eu gostava muito da história do Homem de Ferro dessa época também. Porra, achava sensacional. Essas eu tenho capa preta. Não, esse período é todo redondinho, cara. Isso é muito bom. Vamos voltar pro Thor, que a gente tem, cara, além do Thor, a gente tem mais algumas figuras muito fortes dentro da mitologia do Thor, né? Que a gente tem o pai dele, que é um personagem, emblemático pra cacete, né? E a gente tem o irmão dele, que é o maior vilão dele, né? E que já teve algumas personas diferentes, algumas roupagens diferentes também ao longo do tempo. Hoje nem sei se ele tá tão vilão assim, mas a gente tem o Loki e o Odin, que são dois personagens do cacete, né? O que vocês acham desses dois aí? Cara, eu gosto muito da forma como o Odin é representado. Eu
de novo, opinião pessoal minha, né? Eu acho que o Loki ele perdeu um pouco das características dele com o passar do tempo. É aquele negócio, né? Ele ficou um personagem tão amado que deram uma suavizada demais dele. Ele era ruim, meu irmão. Nessa fase do Walt Simonson, ele fazia umas paradas assim para complicar a vida do irmão com força mesmo, né? Então Lucas, ele é a causa da formação dos Vingadores. Ele é o primeiro vilão dos Vingadores, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que ele perdeu um pouco dessa característica que ele tinha. Eu nem sei, Barba, mas as revistas que eu li mais recentes, eu nem sei se eu consigo caracterizar ele como um vilão. Acho que ele, sei lá, acho que ele perdeu um pouco daquele lance ameaçador que ele tinha. Acho que é isso. Né? E o Odin, cara, eu acho espetacular. Assim. Acho que as representações dele são muito boas. Jason Aaron deu uma cagada ali agora nos Vingadores, né, e tal, mas ok, passável, mas o personagem eu acho ele espetacular, qual é aquela história, vou lá tentar resgatar, que às vezes a memória fala também. Eu vou tentar lembrar, mas também não sei. Tem uma história sinistra, eu acho que é do Walt Simonson, que o Thor, o Loki e o Odin lutam contra o mesmo inimigo comum. Ale, seja nosso wingman. Então. É o que eu tô tentando eu pedi pra procurar ele, aqui. Cara, que tem uma pra procurar, porque que eu li ou não li, eu sei que eu não li. Eu acho que é do Walt, cara, que é um inimigo do Odin que estava aprisionado, que retorna, e aí os três lutam juntos. Porra, eu acho o Odin, assim, cara, a representação dele é espetacular. E o Odin ele tem uma história mitológica do cacete, né, cara? Sim. É o cara que matou lá o próprio pai dele e, porra, deu o olho por sabedoria. Ele é um absurdo, né, cara? E ele consegue ser mais brucutu que o Thor, né, cara? Isso. Ele é gigantesco, né? Acho sensacional quando representam ele na Marvel. Ele é maior do que o Thor, ele é um monstro. A versão do Kirby dele também é muito boa, né? Que é uma parada surreal e tem sempre um capacete diferente com os chifres bizarros. Ele é sempre uma coisa absurda, né? Então, eu curto muito. E acho que o Loki, não consegui achar. Foi mal. E acho que o Loki, independente dele ter deixado de ser o vilão que ele era, ele continua sendo um personagem com características legais. Eu acho que souberam moldar ele para criar uma coisa nova com ele, que eu acho que funciona. Embora tenha alguns momentos mais... Né, a fase atual eu nem sei dizer ainda muito, porque começou a revista agora, né? Mas a gente tem alguns momentos ali de Loki, agente de Asgard, que eu acho que tem coisa bacana ali. Eu acho ele se encontrando não como... Ele se encontrando como Deus das mentiras, Deus da trapaça, Deus das histórias. E não simplesmente ele entende que o lugar dele não é simplesmente ser um vilão e confrontar o irmão dele, ele não precisa disso. Ele se colocar no lugar dele de Deus dentro da nomenclatura que ele tem. Eu acho que eles souberam, em alguns momentos, fazer umas brincadeiras bem interessantes com isso. Ele tem uma edição que ele, inclusive, dentro dessa Agente de Asgard, se eu não me engano, ele meio que corta as páginas do quadrinho, aquela quebra de quarta parede, né? Ele sai daquela parada e vai para um lugar branco, assim, e peraí, eu vou rever aqui como é que estão as coisas, porque não é bem assim o caminho que eu quero seguir, não. Então, eles conseguiram brincar com esse poder do personagem, e isso foi uma coisa que foi uma influência ao contrário, né? Os filmes influenciam demais a forma como os personagens vão sendo tratados nos quadrinhos, e na verdade o Loki ele já estava sofrendo algumas mudanças, já tinha algum tempo, e essas versões mais recentes da série do Loki, por exemplo, já são coisas baseadas no que estava acontecendo nos quadrinhos. Acho que foi um caminho inverso, o Loki deixando de ser o super vilão para virar esse personagem mais complexo. Isso já estava acontecendo antes nos quadrinhos do que no cinema. Barba gosta do Loki mais carioca, né, Barba? Malandro, assim. Pá. Eu vou fazer 2 comentários. Primeiro, essa cena que eu estava comentando dos 3 lutando juntos é da fase do Walter Simonson. O vilão é o Sutur,
que tá saindo tá. lá dos... E aí, porra, os três tem que lutar junto e o Odin, Ele é o tá que vai. assim... Ele é o que dá a ignição do Ragnarok, né? Quando o Surtur voltar, ele isso aí. inicia o Ragnarok, né? Porra, então é espetacular, né? E eu lembrei de um negócio importante. O Malekith foi criado pelo Walt Simonson, né? Nessa fase. E um cara que vocês não falaram, eu acho o Odin sensacional, mas eu gosto muito do Volstagg, o nome dele, que é o... Cara, eu acho ele o alívio cômico mais bem pensado que a galera já fez. Que é um maluco gigante, o cara, porra, em formato abaulado, e o cara, ele gasta a onda. A galera acha, pô, ele é forte pra cacete. Ele me passa uma vibe meio Obelix, cara. Não sei porquê. Sim. Não, tu sabe por quê? Não, o desenho dele é o Obelix, claro. Porra. As atitudes do cara, meu irmão, ele pega a galera com a mão, tira de um lugar, é um maluco fortão mesmo. Cara, eu gosto com o coração do tamanho da barriga, né? Exatamente. Pô, cara, eu acho muito maneiro. A gente sabe, tem que ter um alívio cômico para dar aquela, né, aquela baixada na temperatura. Cara, eu não me lembro de um outro alívio cômico de HQ tão inteligente, tão maneiro quanto aquele HQ de super-herói, tão inteligente, tão maneiro quanto daquele cara ali, cara. Porque não é irritante, entendeu? É uma parada assim que ele é divertido, e ele também não é o cara irritante que vai ser salvo, né? Não, o cara é divertido, meu irmão. Ele tá ali, ele faz as piadas dele lá e tal. Então é bem legal, cara. Ele talvez seja o meu, tirando o Thor, claro, né? Seja o meu asgardiano favorito, cara. Gosto muito dele ali. Até porque, convenhamos, cara, eu também gosto dele, mas eu não sou muito fã do resto daquela trupe de amigos do Thor, não, cara. O Shogun? Não, é Ogun, não é isso? Eu não lembro direito o nome de todos eles. Tem aquele que tem o chifre? O olhinho puxado, ele parece um mongol. Tem um que parece um D'Artagnan ali com um bigodinho. Eu não lembro o nome de todos eles de jeito nenhum, cara. Então, não, eu gosto dele. Aqueles outros não funcionam, mas esse é muito bom. Não, ele eu acho que funciona bem, e a Lady Sif eu gosto muito também, cara. Aliás, uma das paradas mais maneiras na criação do Bill Raio Beta lá é o lance da Lady Sif, né? Sim. Que o cara aquela ele passa, eu vou tomar teu martelo, vou tomar tua mulher também, vou meter o pé. Valeu. É isso que o maluco faz, né? Quase um Wolverine cósmico, o amigo, né? Wolverine cósmico, eu acho. Ser ruiva, né? Então, porra, é isso. Não, mas a gente tem algumas coisas realmente muito boas ali. E fora o Loki ali, a gente não tem uma galeria de vilões tão expressiva assim pro Thor que eu lembre, né, cara? A gente tem a Ela, né, que acabou virando irmã dele nos filmes, mas nos quadrinhos ela não tem esse parentesco ali com ele. Ela é uma personagem que tem seus momentos, mas não lembro assim de nenhum grande destaque, embora eu esteja realmente bem interessado em pegar essa fase do Mike Deodato que saiu agora nesse formato Epic Marvel. A gente tem o Malekith, tem o Surtur, mas a gente não tem uma galeria de vilões pesada e emblemática, né? Fica muito por conta do Loki, né, Lucas? Como é que é o nome daquela que de vez em quando tá junto com Encantor? Como é que é em português? Tem Encantor também, sim. Mas eu concordo com você, assim, falta peso, né? Cara, tanto que, desculpa, pra quem gosta, eu acho grotesco quando você vai ver o Thor brigar com o Homem Absorvente. Não é Homem Absorvente, o maluco lá da massa que absorve o poder da galera? Aí pra mim, é o mesmo nível de tosqueira do Metamorfo, tá? Vamos deixar bem claro isso. Metamorfo e Homem Absorvente não porra, cara. Pra mim. Porra, a diferença é só que um é vilão e o outro é herói da Liga da Justiça. Homem Absorvente já trocou soco com o Thor. Isso foi, caraca, meu irmão, o Homem Absorvente. Quem pensou nessa porcaria desse nome, cara? Falei, eu acho muito zoado, cara. Mas assim, ele aparece de vez em quando por conta disso que você falou. Eu acho que o Thor realmente tem uma debilidade em termos de galeria de vilão, sim. Ele não é um personagem que tem grandes vilões, né? Pô, a ponto de eu lembrar aqui de uma das paradas mais épicas ser ele e o Ultron saindo no soco. Eu acho que a galeria de vilão deles é fraca mesmo. Ele funcionava mais dentro do contexto dele ser a força bruta dos Vingadores, né? Porque, convenhamos, o Hulk ele não é um membro dos Vingadores, então ele era o personagem de força bruta, personagem de porradaria era ele, e as revistas próprias dele
por muito tempo eram coisas meio... eram coisas meio questionáveis, né, cara? Então, acho que ele, principalmente a fase do Walt Simonson e essas fases dos anos 2000 deram revitalizadas e trouxeram o destaque para o Thor, mas a gente tem umas coisas bem caídas justamente por causa dessa falta de saber lidar com essa questão da mitologia, do que seria um vilão interessante para ele, afinal de contas não tem essa galeria, né? Pô, é por isso, cara, que eu tô gostando tanto da fase do Kate. Eu acho que o legal do universo do Thor é que a gente tá lidando com deuses, que tem já a premissa do Ragnarok. Tu pode reiniciar aquilo ali, brincar, meter a mão, fazer, sem muito compromisso. E eu acho que o Cates, ele meio que soube se libertar, sabe? Falar, cara, vou gastar onda, vou mexer mesmo, vou mudar. E depois, meu irmão, vem um raio cósmico da puta que o pariu e bota essa porra no lugar de novo, e é isso. E aí eu entrego o brinquedo pro próximo coleguinha que vai brincar e vale um abraço, entendeu? Eu tô gostando muito, assim, muito, muito mesmo por causa dessa liberdade, entendeu? Tu outro dia tava elogiando o Hulk do Kate, que tu gostou também dessa Adorei, achei maravilhoso. O Hulk que vira nave? Pô, pior, cara, eu vou te falar um negócio, eu sou um cara fácil de agradar, eu gostei daquilo ali, cara, eu tô vendo aquilo ali, eu achei maneiro, cara. Tu é fácil de agradar, o teu gosto que tá muito no nível lá embaixo. Eu sou um cara de gosto simples, Barra. Se tiver um povo trocando soco ali em 10, 15 páginas, eu tô satisfeito, cara. Quando tu vier falar pra mim que alguma revista da editora não tá boa, eu vou gravar isso aqui, e daí eu vou falar, eu sou um cara fácil de agradar. Eu vou botar isso no loop. Isso no loop. Bota lá. Iremos usar isso contra você, isso está gravado, vai virar figurinha, e iremos usar isso contra você em momentos oportunos. Vou ter que deletar o programa, não vai ter jeito, esse programa nunca irá on. Essas fases mais recentes, Lucas, do Thor, depois dele ter voltado a ser digno, a gente tem algumas coisas interessantes aqui, né? O pós-Guerra dos Reinos, o Thor acaba assumindo de vez o trono, né? Sim. Ele se torna uma coisa que era... E eu acho isso um caminho bem legal, tá? Eu acho bom para a evolução do personagem. Tira o Odin de cena e agora o Thor tem que assumir essa porra desse trono. Uma hora ele ia ter que assumir, e agora ele é o deus de Asgard, e ele ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Ele ganhou uma gama de poder e de responsabilidade muito maior. A gente entra nessa fase do Kate, e particularmente eu não li porque ela saía junto com os Vingadores Jason Aaron. Eu não me dou o trabalho de gastar meu dinheiro com essa revista, tá? E aí a gente tem o fim da fase do Donny Cates no Thor, e a gente entra na fase Al Ewing, que começou a ser publicada aqui agora. O Al Ewing está trazendo o Imortal Thor. Ele está trazendo um Thor que sabe das responsabilidades dele enquanto Deus, mas que ele quer estar no dia a dia da Terra, ele quer estar participando aqui como Vingador, ele quer estar agindo na Terra. Onde está saindo isso, Barba? Na revista nova dos Vingadores. Ah, é? É. Pra mim, eles iam acabar com a revista dos Vingadores. Depois daquilo ali, de entulhar 50 números daquilo ali, eu pensei que eles iam encerrar. A revista acabou. Saindo, não, pô. Isso aí eu perdi. A revista acabou, zerou, saiu o número 1, trazendo a nova fase dos Vingadores, a reformulação da equipe, tá trazendo a nova fase do Homem de Ferro, tudo número 1. Nova fase do Homem de Ferro e a nova fase do Thor. As 3 revistas estão na nova revista Vingadores. Começa com uma cartinha de desculpa pelos últimos 50 números que não, tá lá. Otário, tu comprou isso tudo? Mané, zeramos a revista. Começou de novo. Compre de novo. E começa assim. Mas tá bom, Barba? Tu leu essa primeira edição aí do Immortal Thor? Curtiu? Cara, então, a do Immortal Thor segue a primeira mesmo, tá? Que ela só aparece no volume 2, o número 1 do Immortal Thor só entra no volume 2 dos Vingadores, o volume 3 dos Vingadores ainda não saiu. A gente tem um Thor, justamente nessa questão dele, abraça a questão de ser um deus, de ser o pai de todos, né? Dele ser o novo senhor de Asgard. Ele tem ali algumas sequências interessantes, ele tem uma conversa com o irmão dele que agora tá meio... rei dos gigantes de gelo, ele assumiu o trono por lá também, embora ele não esteja muito contente com isso. Mas o legal é que surge ali um novo panteão, ali uma galera que tá lá o Thor como deus do trovão, e sou o deus do trovão, e surge um cara lá que ele fala, tu pode ser o deus do trovão, cara, mas eu sou o deus da tempestade, e não é bem por aí. E a parada parece que vai ficar... A parada parece que vai ficar grossa pro lado dele, entendeu? Curto, já curti. Foi só número 1. Então eu tô empolgado de ver. Afinal de contas, o Al Ewing fez um trabalho, espetacular no Hulk, né? Então, eu tô esperançoso dele fazer um bom trabalho também
no Thor, e até manteve o nome da marca, né, Imortal, que ele usou no Hulk, ele também manteve Imortal Thor. Quero ver que bicho que vai dar, pra onde é que isso aí vai. Pô, maneiro. Não tava sabendo disso aí não, cara. Já vou ter que deixar meu dinheirinho aqui e comprar essa revista, cara. Não E sabia tá não. na banca, cara. O volume 1 saiu em dezembro, o volume 2 em janeiro. Agora, fevereiro, sai o volume 3. O resto da revista, aproveitar o espaço para perguntar, tá boa? Os outros títulos. Vamos lá. Os Vingadores está numa reformulação. Eu não lembro agora de cabeça o nome do roteirista que assumiu. Tá? Eles tiraram os excessos do que estava rolando no Arrow, o que não prestava. Cortaram a Mulher Hulk, que ela não precisava estar lá. Ela tem o título próprio dela agora, que ela voltou a ser inteligente, voltou a ser advogada, deixou de ser aquele troço que ela estava. Tiraram também aquele corredor fantasma lá, o motoqueiro fantasma, que saiu da equipe. Motoqueiro fantasma sem moto. Exatamente. Tiraram o Blade da equipe. Eles fizeram uma equipe mais clássica. Tem o retorno da Feiticeira Escarlate do Visão, tem a Capitã Marvel como líder, o Homem de Ferro como segundo em comando, o Thor participando, tem o Pantera Negra, que está totalmente exilado e expulso de Wakanda lá. A revista dele tá boa, cara. A revista dele tá boa pra cacete. A revista dele é boa pra cacete, Vai aí ficar de olho, então. Aí ele também tá nessa equipe. Eu acho que é isso, é uma equipe mais enxuta ali, com mais características similares ao que acontece aqui. E tem o Capitão América Sam Wilson também participando da equipe. É essa galera aí. E esse primeiro arco envolve o Kang, tá? Acho que a Marvel tá se preparando para fazer uma equipe parecida com o que ia ter no cinema, junto com o vilão que ela ia ter no cinema. Isso desandou completamente. E a versão atual do Homem de Ferro que está saindo na revista, nós temos o Tony Stark sem dinheiro. Tony Stark agora está pobre, aquela clássica fase que todo herói rico passa, né? De algum momento perdeu ele vai para a bancarrota lá, ele pede ali a recuperação judicial, né? Então a gente tem um Homem de Ferro ali passando por um momento de tentar se livrar de novo do alcoolismo e de tentar pagar as contas enquanto luta. Ele voltou a beber de novo? Mais ou menos. E aí, ele não bebe, aí ele só tira o copo. Ele só tira o copo. Não, e aí a gente vai voltar pro filme do Aço, que era, né, precursor disso tudo. Porque o esconderijo do Aço era no Ferro Velho. Então, assim, fica a dica aí pro Tony Stark pobre, vai morar num Ferro Velho. Eu queria muito que o roteirista ouvisse esse podcast e de repente fizesse uma referência com o esconderijo sendo igual ao do Aço. Assim. Ia ser maneiro. Icônico, cara, icônico. Por que o Aço voltou? Porque o Tony Stark tá pobre e o Aço morava num lixão no Ferro Velho, cara. Curioso, né, cara? No filme. Na fase atual do Batman, o Bruce Wayne tá pobre também, não tá? Cara, é um copiando do outro, não tem jeito, cara. Não tem jeito, Todo mundo virando Peter Parker, pagando as contas, vendendo foto. Mas tá prestando, Barba? Pelo menos. Cara, é aquilo. A revista é muito inicial, né? Nos dias de hoje, a gente julgar um título sem terminar de ler um arco é difícil. Porque as histórias são pensadas para durar 6 edições, né? Você não consegue... Antigamente, você tinha um arco acontecendo, mas cada história durava uma edição. Então, a gente tinha como avaliar se aquela história... Não acontece nada, né? A história está muito caminhando, todas elas. Tem algumas coisas que eu fico ali em alerta, porque temos a Coração de Ferro, né? Iron Heart. Ela pegou os anéis do Mandarim e ela tá meio querendo usar os anéis. Então, o Tony tá meio assim, não é pra tu usar essa parada não, cara. Ela, não, mas eu vou saber usar. Então, tem algumas coisas ali acontecendo que podem render alguma coisa bacana e pode render um mais do mesmo. Eu tô mais motivado justamente pela fase do Thor, do Al Ewing, é o que me mantém focado em continuar lendo a revista. Vamos ver por quanto tempo. Saudade do Matt Fraction escrevendo Gavião Arqueiro, né, cara? Você pegava em uma revista, foi uma das poucas coisas da Marvel que eu li, mas em uma revista você falava, o cara já disse que veio, e você fala, não aconteceu muito, mas o que aconteceu foi maneiro pra caramba, e o David Aja lá nos desenhos arregaçando. Hoje se pensa muito nessa questão dos grandes arcos para manter o cara preso na revista por 6 edições, isso e acaba que a gente não vê a história andar às vezes, né?
E aí o problema do próprio Donny Cates, que eu já falei isso em várias vezes aqui no canal, já falei com vocês também, que para mim o Donny Cates às vezes ele escreve um arco inteiro que não acontece nada. Você conseguiria resolver aquilo em 5 páginas de quadrinho, precisa de 6 edições para fazer aquilo. Vide Ilha Venom, que são 2 edições que não acontecem absolutamente nada. É uma sequência de splash pages e de páginas com quadros gigantescos, sem diálogo, do Ed Brock correndo pela floresta ali de uma ilha deserta, fugindo do Venom. Cara, não tem nada ali naquele título. É assustador como a galera consegue fazer isso. Mas deixa o Venom pra lá e o Donny Cates, porque senão eu vou entrar na fase do Pnu lá porra, eu tenho algumas críticas pesadas a respeito daquela saga ali. E deixa pra quando a gente fizer a tier list de sagas da Marvel, onde a gente vai botar cada uma. Aí vai dar um papo bom ali. Ou quando a gente falar de Venom, por que não? Né? Afinal de contas, vai sair o 3º filme do Venom esse ano, então o negócio deve estar bom para alguém. Eu, particularmente, não curto. Né? Eu pensei. Não, ô Barba, posso só fazer uma denúncia antes da gente encerrar o programa? Por favor. Denúncia. Eu elogiei o primeiro filme. Não, o primeiro Venom, ele deu a gente lá no B, a gente tem um sisteminha de bacons, né? Então, onde vai de 1 a 5 bacons. Ele deu 4 bacons para aquele negócio, cara. Eu falei, cara, não tem... Você tem que ver o filme pra poder... Você tá querendo fazer review sem ver a parada, pô? O quê? Não, ele tá querendo mano, eu vi. Ele viu o trailer, achou bom, ele falou, pô, esse trailer aqui é maneiro, meu irmão. Tu dormiu, cara. Tu dormiu no filme, não é possível. Porra. É bom, cara. Mas é que você tem que entender qual é o meu sistema de crítica. Não é. Não é bom, cara. É um sistema de crítica, vou falar que nem o Diego Brice fala, é um sistema de crítico muito grande para mentes pequenas, e ele copia isso do Batman vs Superman. Né? Porra, cara, aquilo é ruim demais, cara, ruim com força. Pra gente fechar, então, aproveitar que puxaram o ritmo cinema aí, isso eu sei que pelo menos o Agui viu, o que vocês acham da versão cinematográfica do Thor? O que vocês acham do ator? O que vocês acham dos caminhos? Qualquer coisa aí pra vocês falarem, pra gente encerrar aí. Thor. Cara, eu vou começar dizendo que... é o Thor do filme do Hulk, tá? O Thor dos anos 80. A grande sacanagem, cara, é que é isso, né? No Thor Ragnarok ele começa ali com o quebra-pau dele com o Surtur. E aí desanda, não tem nada a ver com aquilo. O Carniceiro dos Deuses, né, que virou Amor e Trovão, a mesma coisa. Começa bem o filme, daí não é nada daquilo. Então eu acho que cara, deve ser extremamente decepcionante para quem lê os quadrinhos e tava querendo ver aquilo, até porque quando você vê, sei lá, em fórum, internet, a galera pondo o estilo do filme comparado com a cena do quadrinho, falando, olha lá, é a mesma cena. Cara, não adianta fazer só a mesma cena se o roteiro tá totalmente desvirtuado e zoado. Eu sempre avalio muito bem os filmes do Thor, porque eu olho como criações totalmente à parte do que é a coisa de filme de super-herói e tal, e eu acho genial, e recentemente o Taika assumiu isso, né? Ele falou, cara, eu tava precisando da grana, eu nunca nem fui leitor de gibi, nunca curti super-herói, ele tá em outra, né? Então você assiste aquele What We Do in the Shadows, dos vampiros lá, é genial. Então você vê o cara assim, meio que falando assim, aqui pra vocês, né? Não vou mostrar o dedo, mas ó, aqui pra vocês, eu fiz o meu filme, eu ganhei meu dinheiro, e tá aí pros nerdola aí ficar chorando que o filme é ruim. Então eu acho genial ele fazer isso. É um filme do Taika, né? É um filme do Taika. E eu acho assim, como eu não sou fã do personagem, não li os quadrinhos, eu olho e falo, eu vou no embalo. Mas cara, se você for analisar com um filme de super-herói, é zoeira pura, é um negócio que não é para fazer sentido, é brega, sim, aquilo não é bom, entendeu? Tipo, não no senso que a gente procuraria num filme de super-herói. Sabe o que eu acho que me deixa mais frustrado com o Thor? É porque você tem lampejos dele, em especial nos filmes dos Vingadores, do que poderia ser, né? Então tem um momento que você tem o Thor brucutu, que você tem o Thor boladão, batendo martelo e tipo, porra, vou pegar e tal, meio Neandertal, né? Você tem ali os momentos que o cara tá nessa vibe. E aí quando você vai pro filme dele regular, vamos dizer assim, o filme, apesar de ter até alguma linha ali de roteiro legal, ele não entrega. Aquele mundo sombrio, o 2 é o mundo sombrio, não é? O mundo sombrio, cara, ele é um filme assim, que ele não conseguiu me empolgar. Acho que foi o último filme da Marvel que eu vi no cinema, foi esse, com minha digníssima esposa. E, cara, eu não consegui me empolgar em momento nenhum, assim. Eu falei, a sensação, sei lá,
sei lá, ficou no meio do caminho, sabe? E eu acho que perdeu muito a personalidade, Barba. Eu acho que suavizaram demais a personalidade dele a ponto dele ficar bobo, entendeu? Não tem problema, minha cabeça, não tem problema você fazer algumas adaptações para o cinema, mas ali para mim você perdeu um pouco da essência do personagem, na minha opinião. Não sou o cara mais fã de Thor do mundo, mas, cara, li muita coisa, gosto do personagem, e a gente sabe que tem interpretações aqui a colar, mas eu achei que a dali, cara, para quem é fã, ela é meio frustrante. E você vê, até o arco bom do Jason Aaron, a parte boa, que foi levado pro cinema, cara, para mim, aquele filme deve muito, assim, né? Ele não toma um hate violento porque ele tem a logo vermelha, mas se botar uma logo azul ali de 2 letras, ia ter gente aí pulando de prédio, né, praquejando e tal. Então, eu não gostei, cara. Numa boa, talvez o caminho mais legal fosse o MCU acabar e começar do zero de novo, cara. E ele fala, pô, vamos fazer as mesmas coisas, como é nos quadrinhos, vamos fazer as mesmas coisas, mas agora num outro tom, vamos tentar se aproximar mais do quadrinho, vamos, sei lá, entendeu? Não sei. Mas Ô, Lucas, eu acho maneiro, cara. O Barba perguntou, o ator, eu acho que ele tem cara de Thor. Eu só acho que ele, talvez como o Henry Cavill, ele tenha dado azar. Né? Ele não pegou roteiros que são marcantes de verdade, talvez seja isso. Eu acho que dá pra ver o potencial do Thor no cinema, cara, no Vingadores Ultimato. Eu acho que ali, embora no começo ele tá num tom ligeiramente mais cômico, mas você entende muito da motivação que parece cômica, que é um cara que ele teve a chance de acabar com tudo, de salvar um universo, e viu tudo dar errado porque ele não conseguiu desferir o golpe fatal no Thanos antes, e ele tá, como todo bom viking, entregue à bebedeira e tentando represar sentimentos e sendo, sei lá, atrapalhado em expressar o sentimento dele. Então, fica engraçado, mas eu acho aquilo ali, mesmo no começo, que ele tá bêbado, falando merda e tal, eu acho aquilo tem uma profundidade psicológica foda. E no final, quando ele volta, cara, que ele, porra, arregaça o Thanos, eu acho que é um potencial. Você tem lampejos, como você falou, de um potencial de um Thor mais sério ou mais em linha com os quadrinhos que a Marvel não usou no cinema. Eu tenho até o funkozinho dele barrigudinho com a pizza na mão aqui em casa, porque eu curto aquela versão. Cara, eu acho que a questão do Thor no cinema tem uma complexidade aqui. Acho que a Marvel estava engatinhando, foi um dos primeiros filmes da Marvel, né? Começou aqui com o Homem de Ferro, depois foi tentar, sem grandes orçamentos. Eles não faziam ideia do que fazer com o Thor. É um personagem que teve roupagem diferente, você não sabia exatamente que roupagem que você ia usar. Você tinha ideia que ia usar a roupa do Michael Straczynski lá, do Olivier Coipel, mas você não sabia muito bem o que fazer com isso. E acho que eles fizeram uma grande merda. Acho que aquele filme do Thor é horrível. Acho que é um negócio bem ruim. Tem um cenário que é uma rua que deve ter sido usada para um Velho Oeste aí qualquer, e aí você só modernizou um pouco e botou uma cafeteira, alguma coisa, para dizer que era um lugar normal dos dias de hoje. Acho que é filme todo muito ruim, muito ruim. Até contando com o Odin, que não tem nada a ver, né? Embora seja o Anthony Hopkins seja foda, ele não é um Odin, né? Ele não passa o que seria o pai do Thor. Mas enfim, acho que ali a gente começou muito mal. A gente tem um segundo filme que é horroroso. Mas tu achou ruim o Anthony Hopkins? Tu achou ruim? Não, eu não acho ele ruim. Eu só acho a escolha equivocada. Eu acho que não, pro Odin que a gente esperava, ele não serve. Faltou a imponência, né? Tipo aquela parada dele ser imponente e tal. Eu senti isso. Eu acho que é uma sequência de erros. O maior acerto foi ter tirado o papel do esqueci o nome do ator que faz o Loki. Que ele ia ser o Thor, tirar o papel dele, jogar no Chris e transformar ele em Loki. Esse é o maior acerto de todo o universo Marvel ali dentro dessa cronologia Thor aqui. Por ter os testes dele como Thor ia ser pior ainda do que tá. E aí, como o Loki caiu com uma luva. Segundo filme horrível também, nada presta ali. E aí cai na mão do Taika, cara. Aí o Taika descobre algumas coisas interessantes. Dentro da loucura do Taika, ele vê que tudo que está sendo construído de Thor ali não funciona, tá? Você tentar dar um ar mais sério, um ar de alguma... Ninguém consegue fazer nada disso, não sei se por questões de orçamento, de roteiro, de nada funciona. O Taika diz e fala, vou fazer meu filme do jeito que eu quero. E ele também descobre uma coisa que estava nítida,
mas que ninguém tinha percebido que o Chris não tem nenhuma veia para fazer um personagem sério, um personagem nobre, um personagem de nada disso, que é o que a Marvel estava tentando fazer com o Thor. E ele fala, cara, esse cara serve para comédia. Ele tem um timing de comédia. O Chris sabe fazer alguma coisa mais voltada para esse lado. Faz aquela loucura toda dele, que é o terceiro filme do Thor Ragnarok. Eu acho que ali a gente tem alguma coisa que funciona. Tem deméritos em alguns momentos, tem problemas, tem. Mas se torna o melhor filme do Thor, assim, de longe em comparação, na minha opinião, em comparação aos outros. Esquece o Thor da Marvel. Ah, mas ele tá diferente do Thor que eu vi nos quadrinhos. Cara, você não tá vendo quadrinho, você tá vendo filme. A parada é outra pegada. Não funcionava como tava. E por incrível que pareça, indo para comédia, indo para uma coisa, né, ali, carnavalesca, uma coisa anos 80, a parada funcionou. Acho que teve alguma coisa ali diferente e fizeram pela primeira vez o Chris começar a funcionar como Thor, cara. Mas sabe porque antes ele não funcionava. Sabe o que é o foda, Barba? Eu entendo o que tu tá falando por um lado, por outro, você vê ele fazendo. Tem uns filmes de ação que ele fez pra Netflix. Me fugiu o nome. Sim, é o Resgate, não é isso? O Resgate. Cara, o cara, ele consegue fazer, ele entrega como ator, né? Quem sou eu pra avaliar, mas assim, ele ali, eu olhei e falei, caraca, o cara tá brabo. No Vingadores que o Alê citou, eu acho que ele também consegue entregar. O que eu acho ali que, sei lá, eu não sei. Ninguém conseguia fazer ele entregar isso nos filmes do Thor, cara. Você não tinha. Cara, eu acho, Barba, que o grande problema do primeiro e do segundo é o Kenneth Branagh, cara. O Kenneth Branagh, ele é um cara shakespeariano. Tipo, porra, vai ver o Frankenstein do cara. Tanto como diretor, como ator. Então, assim, embora o Kenneth tenha a veia cômica, e você vai ver ele nos filmes do Harry Potter, ele tem um timing de comédia muito bom, mas a formação do cara é outra. Então, assim, ele tá dando uma outra cara pro Thor que não combina com o resto do universo do MCU naquele momento. Então, eu acho que esse é o grande problema do primeiro filme do Thor. E do segundo, então, o roteiro é ruim, tem tudo. Sim, nada de tudo funciona. Um pouco, né? Nada funciona. Mas eu acho que o grande problema nos filmes é esse. Como disse o Lucas, eu acho que o Chris consegue tocar coisa mais séria, que fosse, porque é sério, mas é aventuresco, cara. Você tá falando de quadrinhos. Então daria para você fazer uma coisa, e de novo, volto a citar tanto o Ultimato quanto o Guerra Infinita, pô. Eu acho que nos dois ali ele tá muito bem, numa coisa menos caricata. Eu acho que o grande problema não é nem a comédia e a parte humorística da coisa, o alívio cômico. É que eu acho que tanto o Ragnarok quanto o Amor e Trovão, e que eu defendi nas minhas críticas lá no site e tal, não é que eu não goste, mas é que ele vai muito para um lado de pastelão e de sátira e podia ficar numa coisa, eu acho que um pouco mais contida, mas que entregasse mais aventura. Tudo bem, é o que a gente tem, eu acho que dá para aproveitar do mesmo jeito, mas, de novo, deve ser extremamente frustrante e decepcionante para quem acompanha os quadrinhos, né? O roteiro não fede nem cheira, né, cara? O roteiro do 2, eu vi o filme, eu lembro que eu não gostei, eu vi que ele não fede nem cheira, e eu lembro do final, que o Loki assume o lugar do Odin, não é isso? Sim. Mas tu me pergunta assim, Lucas, fale o filme. Cara, foi tão... Não lembra. Eu não lembro, irmão, eu não lembro. Então eu acho. Esse aí, pelo menos do Taika, eu lembro. Gostei. Exatamente. História, mas eu lembro, né? Exatamente. Enfim, queria lembrar? Talvez não, mas eu lembro. É outra história. Zoeiras à parte, é isso. Então, pra gente encerrar, galera, acho que foi isso. A gente deu uma boa passada aqui no que a gente lembra, no que a gente curte, no que a gente não curte do Thor. Programa com pauta livre, com um bate-papo descompromissado. E a gente espera que você tenha curtido essa vibe de lembrando aqui que a grande ideia do BarbaCast é, em alguns momentos, trazer o bate-papo solto, cara. Como se eu, a Lei e o Lucas estivéssemos simplesmente conversando sobre um tema que surgiu no meio da conversa e isso aqui vai se desenvolvendo. Para tirar um pouco daquelas amarras, né, das perguntas tão marcadas aqui. E a gente espera demais que vocês tenham curtido e que vocês deixem aqui nos comentários qual o próximo personagem que você quer ver. Personagem, grupo, o que você quer ver a gente batendo esse papo descompromissado com vocês? Em breve tem mais programas surgindo por aí, talvez não na semana do Carnaval, mas ainda em fevereiro tem mais BarbaCast da UB Editora, aqui comigo, Rodrigo, com a Arê e com o Lucas, tá? Esperamos demais que vocês tenham curtido, deixa o likezinho, e foi isso. Aqui conosco, mais um BarbaCast da UB Editora. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera!